O que a raiva diz sobre você? Esse é o assunto com Cláudia Fortuna. Tudo que a gente está vivendo nessa pandemia do coronavírus mexeu muito com o psicológico das pessoas. E a agressividade, a raiva, a maneira como a gente trata muitas vezes as pessoas que estão em casa, briga no trânsito, tudo isso tem uma explicação segundo a constelação familiar. Para conversar com a gente novamente aqui no Sinta-se Bem, eu recebo a minha xará Claudinha Fortuna. Seja bem-vinda, Claudinha. E é verdade, muito bom estar aqui para falar de algo que está sendo, na verdade, sempre existiu, porque todo ser humano, isso é do ser humano, né, Claudinha? A raiva é um sentimento aí que já está dentro da gente desde que o mundo é mundo, mas com tudo que a gente está vivendo, com toda a questão econômica também, né, aumento do gás, aumento da gasolina, aumento da luz, a questão de ainda estarmos numa pandemia, tudo isso mexe muito e a gente fica com os nervos à flor da pele. Queria que tu explicasse como a constelação, quero que tu explique como a constelação aborda essa questão. Olha, tão interessante porque assim, a raiva, ela é um sentimento infantil. É um sentimento infantil. Por quê? Porque a criança não consegue expressar todos os seus sentimentos. É um amontoado, uma overdose de informações. Então, ela expressa sapateando, gritando, respondendo enfaticamente através da raiva. Quando um adulto ainda abre mão da raiva, é porque ele ainda está no seu estado de criança. Ele não cresceu em algum ponto ali e aquela coisa que desperta um gatilho tem que ser olhada. Certamente, uma briga no trânsito é uma das coisas que a gente mais vê. E sempre me lembra, não sei se alguém aqui conhece uma historinha do Pateta, né, da Disney, em que era um filme, né, que era do Pateta, que ele entrava no carro e se transformava, ficava irado, ficava xingando, ficava alterado, completamente alterado, saía do carro, ficava pacato, um cidadão comum. Sempre quando eu assistia aquele filme, né, quando a gente é criança, a gente assiste muitas vezes um filme, me impressionava por que é que ele se transformava daquele jeito ao estar dirigindo. E muito bem, o tempo passou, os anos passaram, as coisas andaram. Eu, quando criança, não pensava em dirigir, porque uma criança não pensa em dirigir. E aí a gente nota o quanto as pessoas às vezes se transformam quando estão dirigindo. E isso é um sintoma, porque é um gatilho, né, que é desperto, a pessoa ativa aquele gatilho e sai no modo atacar. E a gente tem muitos motoristas que são literalmente assim. Mas isso não é normal. Pode ser comum. Nem tudo que é comum é normal. A gente pode estar acostumado, acontece muito, mas daí a ser normal, não é normal. É necessário que a pessoa que se comporta assim, e eu estou exemplificando com o trânsito, mas poderia ser com a esposa, poderia ser com uma pergunta do filho, poderia ser com a voz do vizinho, né? Eu estou exemplificando só com o trânsito. Precisa ser olhado o que está lá em criança e que gatilho é esse que é ativado nessa emoção tão primitiva e sem recurso. Por que eu digo que é uma emoção sem recurso?
Porque a raiva, ela só destrói. Ela não é uma linguagem que tu chega em algum ponto. O máximo que se consegue é intimidar o outro através do medo, e medo não é respeito. Muitas pessoas concordam por medo e não por respeito. Um pai, principalmente nessa época da pandemia, saiba que ele está sendo visto pelos seus filhos com olhares muito atentos para suas reações. Principalmente como que esse pai se comporta, não o que esse pai diz. O que ele diz pode ser um discurso maravilhoso, não faça isso, cuide com aquilo, faça assim, faça assado, mas palavras entram e saem. Comportamento é registrado. E aí vem um outro tópico que passa na tangente desse que a gente está conversando. É tão interessante que as pessoas que se comportam desse jeito não se percebem, não notam que se alteram dessa forma e às vezes não entendem por que é que os outros reagem com agressividade, porque são os outros cortaram a minha frente. E até acontece, claro que acontece, mas será que eu também não corto a frente dos outros? Será que é tudo tão gratuito? Não existem coincidências. Existe sincronicidade. Se eu estou naquele lugar, naquele momento, eu estou naquela vibração. E como que eu posso fazer para sair disso? Eu tenho que respirar fundo, me puxar para trás e dizer, epa, vou dar uma desacelerada, vou olhar realmente se essa situação tem tanto motivo para essa hiperreação, ou se eu estou reagindo assim por um medo infantil. Na verdade, não há como não sentir, é isso, Claudinha. A pessoa sente a raiva, mas ela pensa, vou explodir, não vou explodir, vou criar, vou deixar ela maior ou vou deixar ela por aqui? Vou respirar fundo, vou pensar, seria mais ou menos isso. Na verdade, se eu trato isso e eu olho para essa coisa infantil que não foi resolvida lá atrás, se eu tenho a graça de resolver, talvez eu não precise mais ter tanta raiva. Talvez de 10 explosões eu passe para 1, 2. Aí esse sentimento não aflora. E aí ele não precisa ser lidado desse jeito. Porque o sentimento que provocou a raiva geralmente é o medo. E geralmente essa questão da raiva, pessoas muito raivosas, isso tá na família, isso é transmitido de geração em geração, já que a gente está falando de constelação familiar? Pode vir sim de um outro membro da família que lidava só desse jeito, que não tinha recursos de adulto para resolver as suas questões, e essa informação ficou muito compactada no campo e é reproduzida por outras gerações. Pode acontecer sim. Mas o que é fundamental? É fundamental que as pessoas entendam que não é normal, pode ser comum, mas não é normal. E que se a pessoa tem muitas explosões, precisa fazer algo para resolver lá atrás, na origem disso. Exatamente, porque às vezes no ímpeto de raiva a pessoa acaba fazendo algo que depois se arrepende, né? Geralmente é assim, né, Claudinha? É verdade. Muito comum isso. A dica é: olhe para os seus acessos de raiva com um olhar adulto. E se não consegue fazer isso sozinho, procure ajuda. Olhar com olhar adulto seria respirar fundo, Claudinha? Pensar? Conseguir usar outros recursos. Os recursos de adulto, que é a conversa, que é o diálogo, e não agir por impulso puro.
Adorei. E se não conseguir, constele, que com certeza aí a gente encontra um caminho, uma solução, né, Claudinha? Obrigada pelos esclarecimentos. Adorei esse assunto. Tenho certeza que muita gente em casa vai se identificar. Obrigadão. Tchau, tchau. Fecha.